Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 16 do livro de Números narra a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés e Arão, desafiando diretamente a autoridade estabelecida por Deus. Nestes versículos, vemos uma demonstração clara da justiça divina diante da insubordinação, reforçando que a santidade e a ordem instituída por Deus devem ser respeitadas pelo seu povo. Versículos de Números 16 do livro de Números da Bíblia. A revolta de Coré. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. 2 E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. 3 Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: Basta! A assembleia toda é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? 4 Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. 5 Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: Pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. 6 Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários. 7 E amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. 8 Moisés disse também a Corá: Agora ouçam-me, levitas. 9 Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? 10 Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? 11 É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão, para que se queixem contra ele? 12 Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: Nós não iremos. 13 Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? 14 Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. 15 Moisés indignou-se e disse ao Senhor: Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 16 de Números narra uma rebelião liderada por Corá, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés e Arão. Aqui está uma explicação seccionada e aprofundada do texto e suas lições principais. Primeira lição: a rebelião de Corá, versículos 1-3. Significado: Corá, levita e aliados, Datã, Abirão e 250 líderes se rebelam, acusando Moisés e Arão de se exaltarem sobre o povo. Eles dizem que toda a congregação é santa, negando a autoridade dada por Deus a Moisés e Arão. Lição: a inveja e a ambição por posições espirituais podem corromper até líderes respeitados. Questionar a autoridade de Deus, ainda que pareça um ato de igualdade, é rebelião. Segunda lição: a resposta de Moisés, versículos 4-11. Significado: Moisés se humilha e propõe uma prova. Cada rebelde deve apresentar incenso a Deus. Moisés lembra aos levitas que já tinham um papel santo e que querer o sacerdócio era cobiça. Lição: Deus define os papéis espirituais. Contentamento com o que Deus nos dá é sinal de sabedoria e reverência. Terceira lição:
A recusa de Datã e Abirão, versículos 12 e 15. Significado: eles recusam comparecer diante de Moisés e o acusam falsamente de tirá-los de uma terra boa, Egito, para matá-los. Deturpam a história e se rebelam abertamente. Lição: o orgulho endurece o coração. A ingratidão pode cegar uma pessoa para as bênçãos de Deus. Voltamos a ler. 36 O Senhor disse a Moisés. 37 Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. 38 Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. 39 O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. 40 Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. 41 No dia seguinte toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. 42 Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. 43 Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. 44 E o Senhor disse a Moisés. 45 Saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra. 46 E Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. 47 Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. 48 Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. 49 Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. 50 Então Arão voltou a Moisés, à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Análise textual. Quinta lição: o altar revestido com os incensários, versículos 36, 40. Significado: os incensários dos rebeldes são usados para revestir o altar como lembrança perpétua da santidade e exclusividade do sacerdócio. Lição: Deus transforma juízo em memorial, para advertir futuras gerações a respeitarem o que é sagrado. Sexta lição: nova murmuração e nova praga, versículos 41, 50. Significado: no dia seguinte, o povo culpa Moisés e Arão pelas mortes. Deus inicia uma nova praga. Arão, com incenso, intercede entre os vivos e os mortos, e a praga é detida, mas 14.700 morrem. Lição: mesmo após juízo claro, o coração humano pode persistir na dureza. Ainda assim, Deus providencia intercessão, figura de Cristo e misericórdia. Vamos ver um quadro. Voltamos a ler. 36 O Senhor disse a Moisés. 37 Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. 38 Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. 39 O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. 40 Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. 41 No dia seguinte toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. 42 Quando,
Porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. 43 Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. 44 E o Senhor disse a Moisés: 45 Saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra. 46 E Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. 47 Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. 48 Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. 49 Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. 50 Então Arão voltou a Moisés, à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Análise textual. Quinta lição: o altar revestido com os incensários. Versículos 36, 40. Significado: os incensários dos rebeldes são usados para revestir o altar como lembrança perpétua da santidade e exclusividade do sacerdócio. Lição: Deus transforma juízo em memorial, para advertir futuras gerações a respeitarem o que é sagrado. Sexta lição: nova murmuração e nova praga. Versículos 41, 50. Significado: no dia seguinte, o povo culpa Moisés e Arão pelas mortes. Deus inicia uma nova praga. Arão, com incenso, intercede entre os vivos e os mortos, e a praga é detida, mas 14.700 morrem. Lição: mesmo após juízo claro, o coração humano pode persistir na dureza. Ainda assim, Deus providencia a intercessão, figura de Cristo, e misericórdia. Vamos ver um quadro. Há uma sexta seção implícita no capítulo 16 que merece ser destacada: a reação do povo no dia seguinte e o novo julgamento com intercessão. Aqui vai uma explicação mais aprofundada de cada lição para ajudar a entender melhor o significado e aplicação. Primeira seção: rebelião de Corá. Tema central: desafiar a autoridade de Deus. Lição espiritual: rebeldia espiritual leva à ruína. Corá e seus aliados não apenas desafiaram Moisés e Arão, mas rejeitaram a ordem estabelecida por Deus. A motivação era orgulho e inveja. Essa rebeldia espiritual resultou em julgamento severo. A terra os engoliu. Isso mostra que rejeitar a autoridade divina é rejeitar o próprio Deus, e isso leva à destruição. Segunda seção: resposta de Moisés. Tema central: confronto com humildade e verdade. Lição espiritual: a humildade atrai a defesa divina. Moisés não se defende com agressividade, mas se humilha diante de Deus. Ele deixa que o próprio Senhor prove quem é seu escolhido. Isso ensina que líderes espirituais devem responder a críticas com humildade e confiança em Deus, não com autodefesa ou orgulho. Terceira seção: julgamento divino. Tema central: justiça contra o pecado coletivo. Lição espiritual: Deus é santo e não tolera profanação. Deus age com severidade contra os rebeldes para deixar claro que sua santidade e autoridade são inegociáveis. A terra se abre e o fogo consome os que ofereceram incenso. Esse julgamento reforça que o pecado, mesmo coletivo, não escapa ao olhar de Deus, especialmente quando toca naquilo que é santo. Quarta seção: o altar com incensários. Tema central: memória da rebelião. Lição espiritual: lembrar o juízo protege da repetição do erro. Os incensários foram reaproveitados para revestir o altar como um memorial. O objetivo era lembrar às futuras gerações que apenas os designados por Deus devem oficiar diante dele. Isso ensina que a memória do juízo deve servir como advertência e proteção. Quinta seção: intercessão de Arão. Tema central: misericórdia em meio ao juízo. Lição espiritual: Deus provê salvação através do mediador fiel. Arão, mesmo sendo alvo da rebelião, intercede pelo povo quando uma nova praga começa. Ele se coloca entre os vivos e os mortos, o que é uma figura poderosa do papel do mediador,
alguém que se interpõe entre o povo pecador e o juízo de Deus. Isso aponta profeticamente para Cristo, o nosso mediador. Observação da sexta lição. Mesmo após um juízo tão dramático, o povo ainda acusa Moisés e Arão, mostrando como o coração humano pode permanecer endurecido. O juízo recomeça, mas mais uma vez a intercessão é o meio de salvação. Isso destaca a gravidade do pecado contínuo, mas também a paciência e fidelidade de Deus em ouvir o clamor dos justos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!